Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, seja bem-vindo ao nosso canal. É com muito prazer que nós apresentamos um tema que é de extrema importância e eu gostaria que você ficasse nesse vídeo até o final, pois eu tenho certeza que Deus irá falar ao seu coração. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo. Meus amados, nós hoje vamos falar sobre a morte. Eu sei que esse é um tema que às vezes dá calafrio na nossa espinha, não é verdade? A morte é algo que traz desconforto só em falar ao ser humano. É algo que o ser humano nunca vai acostumar. Quem nunca enfrentou um problema de dificuldades com a morte em perder um ente querido, alguém que amava, e um filho, um pai, uma mãe. É algo terrível a morte e algo doloroso, mas infelizmente o ser humano ele vai enfrentar mais cedo ou mais tarde este problema chamado morte. E isso causa desconforto e dor aos nossos corações. Meus amados, como seria bom se nós acordássemos e descobrisse que a morte é apenas um sonho ruim, um pesadelo que de repente nós acordamos e descobrimos que foi um pesadelo que nos trouxe calafrio. Como seria bom, nós com certeza saltaríamos de alegria em termos acordado. Mas infelizmente, nós sabemos que não é um pesadelo, mas é um pesadelo real. Nós sabemos que um dia nós vamos enfrentar a morte. E a morte, ela causa dor e sofrimento ao nosso coração. Meus amados, eu quero dizer algo para vocês. A palavra do Senhor nos diz no Evangelho de João, capítulo 25, versículo 24, tem palavras que nos alegram diante desse tema tão triste que é o tema da morte. A palavra do Senhor nos diz assim: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Nesse texto, Jesus nos dá uma esperança diante de uma situação totalmente desesperadora, a descontinuidade da vida. Eu amo viver. Eu tenho certeza que você que está ouvindo este vídeo, neste momento, esta mensagem, você também ama viver. Eu tenho certeza que a vida para você é um presente e que um presente que você não gostaria de perder. Então, quando nós pensamos na morte, nós pensamos no fim. Nós pensamos, tudo acabou. Se eu enfrentar a morte, acabou. Só que eu venho trazer para você algo diferente. Eu venho neste momento dizer para você que não acabou. Jesus Cristo deixa claro que a morte não é o fim. A morte é apenas o começo da vida eterna. Que paradoxo, que coisa, né, extraordinária. A morte para quem crê em Cristo não é o fim. A morte é o fim para aqueles que partirem dessa terra sem Cristo. Essa é a nossa esperança. Quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. A vida eterna é o nosso sonho desde a infância, quando nós descobrimos que a morte e a descontinuidade da vida é o desejo de vida eterna. E eu quero te falar uma coisa: nós podemos alcançar, o ser humano pode alcançar a vida eterna através de Cristo Jesus. É claro que isso não significa que estando em Cristo não passaremos pela morte. Isso não quer dizer, nós sabemos disso, é claro. Você que está ouvindo este vídeo sabe muito bem disso. Mas deixa eu te falar uma coisa, que linda esperança em saber que em Cristo nós vamos enfrentar esse problema terrível chamado morte e que no final nós vamos encontrar a solução que nós tanto desejamos, que é a vida eterna. A vida eterna está em Cristo e isso nos traz um ponto de reflexão. Como está a nossa vida com Cristo? Será que nós temos deixado ao Senhor por qualquer coisa? Deixa eu te falar uma coisa, não existe nada neste mundo que seja melhor do que o que Cristo tem para nos oferecer.
Cristo tem a vida eterna para nos oferecer. Deus tem a vida eterna em Cristo Jesus para nos oferecer. Meus amados, eu amo viver. E eu quero ter o privilégio de viver eternamente. Eu quero ter o privilégio de encontrar as pessoas que eu amo, que um dia passou desta terra para o outro mundo. Eu quero encontrar as pessoas que um dia conviveram comigo. Será um momento prazeroso quando eu poder encontrar essas pessoas e estarem com elas eternamente. E eu só conseguirei realizar esse sonho através de Cristo e se as pessoas que eu amo também estiverem em Cristo. Aí com certeza nós viveremos eternamente e conquistaremos esse sonho da eternidade. A eternidade está em Cristo e nós podemos alcançar. A palavra do Senhor nos diz no texto que nós lemos, na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, esse aqui é o segredo. Quem enviou Jesus Cristo foi o Deus Criador dos céus e da terra. Nós precisamos crer nesse Deus que tem o melhor para nós. Ele tem o melhor. O pecado trouxe a morte ao mundo. O apóstolo Paulo diz: como por um homem entrou o pecado no mundo e com o pecado a morte. Assim a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Por causa do pecado a morte entrou. Mas o Senhor Deus, Ele envia Jesus Cristo para morrer em nosso lugar, para que desta forma, em Cristo Jesus, nós pudéssemos conquistar novamente a vida eterna. Só através de Cristo é que o homem conquista esse sonho de eternidade. Você tem um sonho de viver eternamente? Então se apegue a Cristo Jesus. Você tem um sonho de encontrar aquela pessoa que morreu em Cristo, que você sabe que está na glória. Você tem um sonho de conviver com ela eternamente? Cristo é esta porta para você realizar esse sonho. Pense nisto. Pense no privilégio de viver eternamente. Pense no privilégio de poder vencer a morte. Esse inimigo que veio por causa do pecado, que nós não conseguiremos neste mundo vencer por nada. Mas através de Cristo Jesus, nós vamos vencer o aguilhão da morte. Meus amados irmãos, então uma solução. Existe um tema por aí, ou uma fala popular que diz que a única coisa que nós não podemos vencer, que não tem jeito, a palavra é essa, a única coisa que não tem jeito é para a morte. Mas eu quero te dizer uma coisa, existe jeito sim. Cristo Jesus é o jeito para a morte. Então que Deus te abençoe e que você saiba que há esperança para você, para mim, para aqueles que partiram, que perderam a sua vida, de viver eternamente através de Cristo Jesus. Deus te abençoe, tenha um ótimo dia na presença do Senhor. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu comentário, compartilhar este vídeo.